Mateus 9, versículo 10. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos seus discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide e aprender o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, esta mensagem, ela é maravilhosa, esta palavra, porque Jesus, ele encerra dizendo, falando a respeito da misericórdia e falando para os fariseus, que eram líderes religiosos da época. Ele encerra a mensagem dizendo: ide procurar o significado da misericórdia, porque eu vim procurar pecadores e não justos. Veja que Jesus, ele vem atrás do pecador. Jesus, ele vem à procura daquela alma que está no lamaçal de pecado, porque Jesus, ele vem para arrancar o homem do seu pecado, para convencer através do Espírito Santo, convencer o ser humano do seu pecado e transformar a vida do homem e da mulher. Amém? A palavra de Deus ainda vai insistir dizendo que Jesus, ele vem em busca do enfermo e não do são, porque o enfermo é quem precisa e necessita de médico. Veja que Jesus, ele é o verdadeiro médico, ele é o médico da nossa alma, ele é o médico espiritual, ele é o médico que arranca a enfermidade espiritual, ele é o médico que arranca os traumas, ele é o médico que arranca o sofrimento, ele é o médico que restaura sonhos. Jesus, ele é maravilhoso porque ele é o verdadeiro médico, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, Jesus, ele sendo um homem simples, Jesus, ele vai andar com quem, irmãos? Ele vai andar com os pecadores. Jesus é um homem do povo. Jesus é um homem que veio para andar com os pecadores, para poder arrancar eles do lamaçal do pecado. Jesus, diz a palavra de Deus, que ele vai sentar com os publicanos, para comer junto com os publicanos. Ele vai permitir que as mulheres pecadoras lavem os seus pés. Jesus, ele vai se reunir, ele vai andar com os pecadores. E nós vamos ver na palavra de Deus que ele vai ser julgado, pelos fariseus. Os fariseus vão questionar a atitude de Jesus, dizendo: o Senhor que diz ser um homem santo, o Senhor que diz ser o Filho de Deus, por que anda com os pecadores? Veja que os fariseus não aceitavam a atitude de Jesus. E eu fui pesquisar, irmão, para entender o porquê que os fariseus não aceitavam a atitude de Jesus. Por quê, irmãos? Veja que a história vai contar que pós-exílio, essa seita dos fariseus, eles vão surgir numa época pós-exílio, aonde o povo vai ficar exilado por pelo menos 70 anos na Babilônia. E o povo ficando exilado ali 70 anos na Babilônia, eles estão longe da sua pátria. Deus permite que o povo seja exilado para poder tratar com o povo, porque o povo de Israel deixou de obedecer os mandamentos de Deus. Então, para Deus tratar com o povo, Deus permite que o povo vá ser exilado por 70 anos na Babilônia. E lá o povo não tem sinagoga, lá o povo não tem templos, lá o povo não tem um lugar para adorar a Deus, E aí vai nascer a seita dos fariseus, que quando o povo sai da terra da Babilônia e volta para a sua terra chamada Canaã, quando eles chegam ali, os fariseus, eles vão nascer com uma ideia da seguinte forma: eles nascem com a ideia tentando ser os guardiões das leis de Deus, porque eles pensavam da seguinte forma: o povo pecou, e porque pecou, Deus permitiu que eles fossem parar no cativeiro. Então nós não devemos retornar ao mesmo erro, para que nós não retornem novamente ao cativeiro, para que Deus novamente não nos mande novamente para o exílio. O que os fariseus vão fazer? Eles vão se organizar
e eles vão preparar métodos para o povo não pecar contra Deus. Ali eles vão preparar 613 mandamentos que o povo deveria decorar e deveria seguir à risca para não pecar contra Deus, para não tropeçar em alguma lei de Deus, né? Para não ferir a lei de Deus. Então eles vão preparar 613 mandamentos, vão entregar para o povo e vão ordenar que o povo deve decorar aquilo ali e seguir à risca. Eles também vão criar um outro método que já era usado na época de Moisés, que era o método dos filactérios. Coloca para mim aqui na tela aqui, ó, a imagem dos filactérios aqui. O que é um filactério? Um filactério, olha ali, ó, é uma caixinha de madeira, que dentro dessa caixinha de madeira era colocado algumas leis de Deus. Para você entender, era colocado alguns versículos da lei de Moisés ali dentro. Agora o povo deveria meditar na lei de Deus para quê? Para não pecar contra Deus, né? Então essa caixinha de madeira, ela era toda revestida de um couro preto. E olha aqui, ó, na outra imagem. Quando todo judeu, quando ele fosse orar, ele deveria colocar esses filactérios, um no braço esquerdo e o outro lá na testa. Para quê? Para orar a Deus, meditando na lei de Deus, meditando na palavra. Para quê? Para não pecar contra Deus. Para se eles não pecassem contra Deus, eles não iriam retornar ao exílio. Então olha o que os fariseus estão fazendo quando o povo sai da Babilônia e volta para a terra de Canaã. Outro método que eles vão criar vai ser aquele método de jejum. Os fariseus, eles vão jejuar pelo menos 2 a 4 vezes por semana, né? Também vão criar um outro método da consagração. Eles viviam uma vida de consagração, uma vida retirada. Eles não se reuniam com o povo, a não ser quando era para ir no sinédrio, como nós vamos ver o fariseu Nicodemos, que era um dos principais do sinédrio. Aí eles vão se reunir com o povo, ou então nas sinagogas. Coloca a imagem para mim das sinagogas ali. Ou então nas sinagogas para ensinar, né, a lei de Deus, né? A sinagoga, ela vai nascer também no exílio babilônico, porque o povo ficando sem a sua pátria, ficando sem a sua terra, não tinha mais um lugar para adorar, não tinha mais um lugar para aprender da lei de Deus. E a sinagoga, sendo um lugar de ensino, vai nascer lá dentro da Babilônia. E os fariseus, já na época também ali, quando eles retornam do exílio, também vão ensinar também dentro das sinagogas. Agora, Jesus, dentro de uma dessas sinagogas, Jesus também ensinava. Jesus também ganhava pessoas dentro dessas sinagogas. E a Bíblia vai dizer que um dia, Jesus entrando dentro de uma sinagoga assim, Jesus está lá pregando o Evangelho, e de repente se manifesta um endemoniado no meio do povo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, com uma palavra de autoridade, manda que o endemoniado, que o demônio sai daquela pessoa, e o demônio sai. E a Bíblia vai dizer que as pessoas que ali estão vendo o ato de Jesus ficam admiradas, elas ficam impressionadas pelo poder, pela autoridade de Cristo, e elas ficam se questionando como é que pode esse homem ter um poder tão grande ao ponto de uma palavra, apenas uma palavra que ele use, os demônios têm que se submeter à sua palavra. Por que isso aconteceu, irmão? Por que o povo ficava admirado assim? Porque na época, esses mesmos fariseus que pregavam nas sinagogas, eles na época tinham uma escola farisaica, que se ensinava o exorcismo, se ensinava um método de expulsar demônios. Havia só um único problema: o método deles não funcionava muito. É por isso que eles vão se surpreender com o ato de Jesus. A história conta que eles tiravam uma substância das narinas dos endemoniados, e com aquela substância eles misturavam com ervas e faziam um tipo de poção. Olha só a cena do fariseu, misturavam com um tipo de poção, né?
E com aquelas porções ainda eles tinham uma reza toda decorada, toda programada para tentar expulsar o demônio. E eles iam tentar expulsar o demônio e não dava certo. Agora Jesus entra na sinagoga e Jesus, com uma única palavra, o demônio sai. Tu imagina, irmão? Imagina o fariseu dentro de uma sinagoga dessa. Imagina o fariseu que tinha todo um ritual para tentar expulsar o demônio e não conseguia. Imagina o fariseu que tinha todo um ritual para tentar expulsar o demônio e muitas vezes não dava certo. Agora ele está olhando a atitude de Jesus. Jesus não precisa de quê? De uma poção mágica. Jesus não precisa de uma reza brava. Jesus não precisa de ritual. A sua única palavra faz com que o demônio saia e a pessoa seja liberta daquele espírito maligno. Eu quero te dizer aqui nesta noite que essa mesma autoridade que Cristo tinha para expulsar demônios, Ele estendeu essa autoridade para mim e para você. Você também tem poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e toda a obra de Satanás tem que bater em retirada, porque Cristo nos deu poder para expulsar Satanás, e o demônio ele tem que sair e a pessoa fica liberta. Amém? Aleluia. Pode tirar a imagem agora aqui da tela. Irmão, o poder de Jesus é algo impressionante. E os fariseus eles estão vendo aquilo e tentando usar os seus rituais, tentando usar o seu método, né, para trabalhar. E Jesus ele chega com uma simplicidade, porque Jesus chega sendo um homem do povo, um homem simples, um homem que nasceu numa manjedoura. Ele chega com uma simplicidade, mas porém com uma autoridade muito grande. E os fariseus ficam impressionados e admirados como essa autoridade que estava sobre a vida dele, ele também estende a todo aquele que crê nele. Nessa noite eu quero te dizer, se você crê no poder de Deus, tudo será possível para você. Se você crê no poder de Deus, a palavra de Deus diz que a fé, ela tem poder para mover montanhas. A fé, ela tem poder para mudar a tua história. A fé, ela tem poder para mudar a tua vida. A fé tem poder para mudar a tua casa, a tua família, a tua situação. Por meio de fé, por meio do nome de Jesus Cristo, tudo será mudado na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Jesus diz a palavra de Deus que um dia ele está passando por Cafarnaum e lá ele está pregando a palavra, lá ele está ganhando pessoas para o reino de Deus, milagres estão acontecendo. E a Bíblia vai dizer que lá em Cafarnaum morava um homem chamado Mateus. Veja bem, um homem chamado Mateus. Mateus via os milagres de Jesus. Mateus via o poder de Cristo. E um dia, Jesus decide fazer uma visita para Mateus. Mateus era um publicano. Jesus vai lá no trabalho de Mateus, encontra Mateus cobrando impostos. Jesus se aproxima de Mateus e diz: Mateus, eu vim aqui pagar também o meu imposto. Jesus, terminando de pagar o imposto, Jesus olha para Mateus e diz: ei, vem Mateus e me segue. A Bíblia vai dizer que Mateus abandona tudo. Mateus deixa tudo para trás e segue o Messias, sem questionar. Ele deixa um bom emprego, porque Mateus era um servidor público. Ele deixa tudo que havia de melhor para trás. Por quê? Porque Mateus era rico. E o seu trabalho lhe proporcionava a sua riqueza. Ele deixa tudo para trás para seguir Cristo. A Bíblia diz que a história de Mateus, ela se estende e vai chegar lá em Jericó. E quem que está lá em Jericó, irmão? Lá está Zaqueu, um publicano. Não só um publicano, mas o chefe dos publicanos. A Bíblia diz que era o chefe dos publicanos. Chega a história de Mateus e Zaqueu ouve a história e fica curioso. Zaqueu se pergunta: quem é este homem que tem poder para convencer a Mateus, que tem poder para convencer um pecador do seu pecado, que tem poder para convencer um homem rico a deixar a sua riqueza para trás? Quem é esse homem? Zaqueu ele fica curioso. E a Bíblia diz que Jesus um dia
decide ir a Jericó. Entrando na cidade, a multidão cercando Jesus, Zaqueu sabe que Jesus estava lá. Zaqueu vai ao encontro do mestre, porém não consegue enxergar o mestre, porque a multidão está cercando o mestre, e Zaqueu ele é de baixa estatura. A Bíblia diz que Zaqueu tem uma atitude de subir em cima de uma figueira brava, para ver Jesus passar. E quando Jesus está passando debaixo da árvore, levanta a sua cabeça e enxerga Zaqueu em cima da árvore, Jesus diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desce depressa e leva Jesus para casa. Olha só que palavra profética para você nesta noite. Leva Jesus para tua casa, leva Jesus para o teu coração, leva Jesus para o teu lar, leva Jesus para o teu emprego, leva Jesus para a tua história. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Aleluia. Zaqueu está indo com Jesus para casa. As pessoas que estão vendo aquilo estão questionando, diz a Bíblia, estão julgando a atitude de Jesus. Lá vai Jesus pousar na casa de um publicano, de um ladrão. Os fariseus estão vendo a atitude e estão julgando. Lá vai Jesus pousar na casa de um ladrão. Porém eles não entendiam, irmão, o propósito que Jesus tinha na vida daquele pecador. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele entra na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus prega a palavra para Zaqueu. Zaqueu se arrepende do seu pecado e ele diz para Jesus: Jesus, tudo aquilo que eu roubei do povo, eu vou devolver. E tudo aquilo das minhas riquezas que eu tenho, eu devolverei para o povo. E não somente isso, o que é da minha riqueza, eu doarei para o povo a metade de tudo que eu tenho. Jesus olha para Zaqueu e levanta a sua voz e diz: hoje chegou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Glórias a Deus. O povo questionava Jesus. O povo julgava a atitude. Lá vai Jesus pousar na casa de um ladrão. Porque, irmão, entenda uma coisa: Zaqueu, ele não era qualquer ladrão. Não. Mateus, que foi o apóstolo, depois se tornou apóstolo de Cristo, Mateus era um publicano. Zaqueu era o chefe dos publicanos. A situação de Zaqueu era muito pior. Zaqueu, a história conta que toda vez que o imperador precisava contratar alguém para trabalhar, para ser chefe dos publicanos, ele ia lá e contratava um empresário, um homem rico. Este empresário ia lá e organizava toda uma equipe que passava de cidade em cidade e ia cobrando impostos do povo. O povo já não gostava dos publicanos pelo simples fato dos publicanos trabalhar para Roma. Agora havia um agravante, porque além do publicano trabalhar para os romanos, além disso, vinha o chefe dos publicanos e cobrava o quê? Um imposto indevido. Se o imposto era 10, eles iam e cobravam 15. 5 pegava para eles. Se uma pessoa não tinha dinheiro para pagar o imposto, eles iam e emprestavam dinheiro e cobravam altos juros em cima disso. Fazendo o quê? Levando o povo à miséria. Veja que Zaqueu se torna o inimigo da sua própria pátria, porque ele está ajudando os romanos a levar o seu próprio povo à miséria, à pobreza. Então o povo olhava e não gostava dos publicanos, muito menos de Zaqueu. Quem olhava para Zaqueu não via esperança nele. Eu quero que você preste atenção nisso, porque isso aqui é uma palavra profética, e isso talvez aconteceu comigo e aconteceu contigo. Quem olhava para Zaqueu não via esperança. Quem olhava para Zaqueu não via solução. Quem olhava para Zaqueu dizia: deixa esse pecador para lá, porque para esse pecador já não há mais esperança. Para esse pecador aí já não há mais solução. Deixa ele para lá, porque ele já está condenado ao inferno. E Jesus, ele chega no contexto histórico e ele diz: não, esse tem solução. Para esse ainda tem esperança. Por mais que o inferno, por mais que o inimigo tenha falado que para ele não tem, esse é um vaso escolhido por mim. E Jesus chega no contexto histórico e salva a alma de Zaqueu. Se você for ler a história de Zaqueu, você vai descobrir que Zaqueu se tornou um bispo depois de Jerusalém. Quem acreditava nisso?
Quem olhava para Zaqueu e dizia que um dia esse homem ele vai mudar, um dia esse homem ele vai ter a vida transformada, ninguém acreditava, irmão. Eu quero te dizer que se talvez alguém não acreditou na tua história, eu quero te dizer nessa noite, se talvez alguém não acredite em você, eu quero te dizer que Deus acredita. Se para o homem não há esperança, se para o homem não vê saída, eu quero te dizer que para Deus há esperança, para Deus há solução. Não tem dificuldade para Deus, não tem barreira, não tem empecilho, para Deus sempre haverá esperança. Aleluia! Por mais que o homem possa tentar te desacreditar, por mais que o homem tente tentar tirar a esperança, para Deus sempre haverá esperança. Agora os fariseus olhavam e diziam: o que ele vai posar? O que ele vai fazer na casa do pecador? Tu entende agora o que Jesus tem que fazer na casa do pecador? Os fariseus, eu contei a história na introdução da mensagem. Eles eram religiosos, se consagravam, faziam muito jejum, muita oração. Sim, tudo isso é válido. Mas se não tiver humildade, não adianta de nada. Se não tiver humildade, não resolve. Com toda a religiosidade dos fariseus, eles não conseguiram fazer com que o pecador deixasse do seu pecado. Eles não conseguiram fazer com que a prostituta deixasse de se prostituir. Eles não conseguiram fazer com que o ladrão deixasse de roubar. Com todo seu peso religioso, eles não conseguiram fazer a diferença na sociedade. E agora eu olho para Jesus, um homem simples, um homem que nasceu numa manjedoura, um homem que Isaías vai dizer que não tinha beleza. Ele vem vindo caminhando, e por onde ele passa, ele arrebata multidões. Por onde ele passa, a transformação de vida. Por onde ele passa, o pecador deixa de pecar. É isso que Cristo quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer mudar a minha e a tua história nessa noite. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Glória a Deus! E eu extraio, irmãos, mais exemplos, porque eu ainda tenho 5 minutinhos para encerrar essa mensagem. Eu extraio mais exemplos da vida de Zaqueu, porque enquanto a multidão estava cercando Jesus, se cotovelando uns aos outros, se empurrando para tentar chegar até Jesus, para tentar tirar algo do mestre, para tentar pedir uma cura, né? Para outros, quem sabe, vinham buscar uma cura não para si, mas para alguém da família. Todos vinham atrás de Jesus para tirar algo. Poucos foram que vieram até Jesus para oferecer algo. Poucos. Na verdade, o único no meio dessa multidão foi Zaqueu. Irmão, Zaqueu foi o único no meio da multidão a não pedir nada. Mas é impressionante a misericórdia de Deus. Ele não pede nada, porém é o único que recebe tudo, irmão. É impressionante a bondade de Deus. Você consegue entender? Zaqueu não pede, mas recebe tudo. Olha só, sabe por quê? Porque o segredo, irmão, da minha e da tua vitória não está na forma como você pede, mas está na forma como você oferece. Cristo, Ele quer o que? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É isso que faz a diferença na minha e na tua vida. Aleluia! As pessoas vinham para buscar algo. Zaqueu está em cima da árvore, em cima da figueira brava, não está pedindo nada. A sua alma anseia por algo, a sua alma anseia por arrependimento, a sua alma anseia por perdão, mas ele não está pedindo, simplesmente ele está oferecendo. Oferecendo o que, pastor? Está oferecendo seu sacrifício de humilhação. Você acha que Zaqueu não se humilhou naquele dia? Zaqueu, eu já acabei de falar que ele era um empresário, um homem rico, um homem conhecido na sociedade. Se imagina um homem rico subindo em cima de uma figueira? Foi o único. Quem olhava para Zaqueu dava risada. Quem olhava para Zaqueu humilhava ele, dizendo: o que esse homem está fazendo em cima dessa árvore? Quem olhava para Zaqueu humilhava, olhava com um olhar de humilhação. E Zaqueu não estava se importando com o olhar da multidão, Zaqueu estava se importando com o olhar de Cristo. O importante para Zaqueu era que Cristo olhasse para ele. Você está entendendo? Quando você se
humilha, irmão. Eu quero te dizer uma coisa: quando você se humilha na presença de Deus, quando você se curva, quando você tem uma atitude de adoração, não importa o que as outras pessoas vão falar de ti, o que importa é o que Cristo vai pensar de você, o que importa é o que Cristo vai fazer depois de você oferecer a tua adoração a Ele. É isso que importa, é isso que faz a diferença. Eu quero encerrar essa mensagem convidando a minha esposa para vir louvar comigo. Eu quero encerrar essa mensagem te dizendo: nessa noite, ofereça. Pode vir vindo, Jéssica. Nessa noite, ofereça. Ofereça a Deus. Nós vamos estar louvando eu e minha esposa aqui. Enquanto nós louvar, ofereça a tua adoração. Não se importe com quem está ao teu lado. Não se importe para quem vai olhar para você. Adore o Espírito Santo. Eu vou te contar um segredo. Alguns anos atrás, eu vi muito batismo do Espírito Santo dentro da igreja. Muito. Hoje em dia as coisas diminuíram bastante. Mas um tempo atrás, as pessoas quando chegavam no culto se rendiam a Deus. Havia um rendimento total. Não se importando com quem estava à sua esquerda, à sua direita, atrás ou na frente. Simplesmente se rendiam ao Espírito Santo. E quando você se rende ao Espírito Santo, Ele trabalha de uma forma maravilhosa.